irmãos, privilégio muito grande estarmos aqui juntos, mais um domingo. Hoje é 21 de junho, estamos aí já mais de 90 dias na nossa quarentena aqui de cultos presenciais. A decisão do Conselho é que nós retornaremos a partir do dia 5 de julho, com 4 cultos aqui, às 8, às 11, às 16 e às 19 horas. Teremos a celebração da Ceia do Senhor e também a comemoração do aniversário da igreja. São 114 anos. Nós estamos com todo um protocolo que está sendo entregue à prefeitura e seguiremos às riscas aqui as nossas normas de segurança. Provavelmente nós teremos participando aqui do culto em torno de 160 a 170 pessoas, que poderão participar. Nós vamos depois abrir as inscrições. Você não pode participar de 2 cultos, tem que ser um culto só para o domingo, para dar chance para outras pessoas poderem participar, tá certo? Também ficarão de fora os irmãos acima de 60 e abaixo de 12 anos também não poderão vir. Nós vamos dar um jeito de atender essa turma de outra forma. Eu quero falar sobre um assunto, no momento, à luz da palavra de Deus, que é um termo em inglês chamado fake news, ou notícias falsas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 23. Eu creio que esse é um assunto bastante bíblico. E nós, cristãos, somos alvos, não somente das fake news aqui da terra, mas também do inferno. Então você prepara o lombo, porque esse é um assunto que está explicitamente ensinado na Bíblia. E eu queria, hoje, tanto o Google como o Facebook têm estudado esse assunto, como alguns departamentos de universidades de ponta hoje estão estudando esse negócio chamado fake news. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Vamos ler juntos aí, esse versículo da palavra de Deus, o que diz aí? Não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio para seres testemunha maldosa. Esse versículo está num contexto aqui de julgamento, dentro de um processo civil, onde pessoas são julgadas. Mas essa expressão aqui, não espalharás notícias falsas. Essa expressão que eu quero colocar aqui na Bíblia inglesa, notícias falsas, aí aparece lá como fake news. Fake news. Espalhar notícia falsa é uma prática muito antiga ou milenar. Não é uma coisa que surgiu agora. Com o advento da mídia, e agora com as redes sociais, as notícias falsas, elas se popularizaram, de tal maneira que hoje há mais notícias falsas nas mídias do que notícias verdadeiras. Aliás, um crítico brasileiro, gaúcho, ele diz que a única coisa verdadeira que existe no jornal hoje, Folha de São Paulo, Estadão, qualquer jornal, é a data da publicação. O resto são versões, muitas vezes, tendenciosas de fatos que acontecem. Claro, também o obituário, né? O obituário ali é verdadeiro. Mas é impressionante, né? O instituto lá, MIT, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa o ano passado, relacionando 126 mil notícias. E é tão interessante que a notícia falsa, ela é 70% a mais republicada do que a notícia verdadeira. 70% a mais. E lendo ontem um estudo de uma universidade,
E o pesquisador faz a seguinte pergunta: por que as pessoas inventam notícias falsas? Por que as pessoas inventam notícias falsas? E as principais são, primeiro, por questões de ódio ou vingança. Ódio ou vingança. Se você não gosta de uma pessoa, se você quer se vingar de uma pessoa, então você publica uma notícia falsa para denegrir a imagem dessa pessoa. Outra razão são as razões políticas. Desde a campanha de Trump lá nos Estados Unidos, esse assunto tem sido debatido grandemente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né, onde se publica notícias dos vários partidos políticos, um querendo denegrir outro. Também, as notícias falsas, elas são usadas para promover ideologias, para prejudicar um concorrente de negócio. Então você tem um concorrente na área comercial e você publica uma notícia falsa sobre um concorrente seu, sobre um produto que ele está vendendo. Também, notícias falsas, elas são usadas para promover produtos. Você vê, presta atenção lá, né, que sempre aparece antes e depois. Não acredito, não. É tão interessante. Esses remédios de emagrecimento, essas pílulas que vão fazer você emagrecer, são notícias muitas vezes falsas que são usadas para promover determinados produtos. Para ganhar dinheiro também, e isso é muito interessante porque se publica notícias falsas para ganhar dinheiro na bolsa de valores, publica notícias falsas através de anúncios. E é tão interessante porque nas próprias redes sociais, as notícias falsas elas são publicadas para aumentar os cliques. E aumentando os cliques, as pessoas ganham mais dinheiro. Existem vários sites de notícias mentirosas que publicam notícias mentirosas todos os dias, todas as semanas, justamente para aumentar a clicagem e para arrecadar recursos. A grande pergunta que nós temos que fazer é como a Bíblia trata desse assunto. Como nós, cristãos, podemos enfrentar esse assunto e avaliá-lo do ponto de vista bíblico. E aqui eu quero destacar nesta manhã 3 pontos que eu acho importantes sobre esse assunto. O primeiro deles é o conceito. O que é falsa notícia? O que é fake news para nós na Bíblia? E aqui nesse texto, estudando o significado dessas palavras no hebraico, não espalharás notícias falsas. Então, a primeira palavra importante é a palavra notícias. A palavra notícias no hebraico significa relato, anúncio, rumor, aquilo que você ouviu, algum relato, algum testemunho. Porque no campo do texto, aqui onde esse texto foi produzido, não havia ainda a imprensa escrita, e era escrito em termos de pergaminhos, e a escrita era uma coisa muito difícil. E as notícias, elas espalhavam através da tradição oral, Então, notícia falsa é um relato, e às vezes, de um fato. Há muitos relatos, há muitas versões daquele fato. E cada um relata ou dá a sua versão na sua perspectiva de interesse, de informar, de desinformar, de prejudicar. Mas o texto fala de notícias falsas. E o que significa essa palavra no hebraico, falsas? A palavra saor significa desolador, mau, destrutivo. Significa uma notícia que é fraudulenta, que é dolosa, que é mentirosa e que é enganosa. E o que o texto está dizendo aí? É que eu e você, como pessoas que temem a Deus, nós que conhecemos a Deus, não devemos admitir
espalhar ou levar adiante ou publicar essas notícias falsas. Essa palavra no hebraico, notícias falsas, englobam vários conceitos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O principal significado dessa palavra notícias falsas é a palavra no hebraico e no grego chamada difamação. É você difamar alguém. É você prejudicar alguém através de uma notícia mentirosa, dolosa. E o dolo aqui está justamente na intencionalidade de prejudicar o outro. A Bíblia fala de falso testemunho, de calúnia, de fofoca e de julgamento descaridoso. Então, resumindo, esse é o conceito bíblico do que é notícias falsas. Segundo ponto que eu queria destacar é por que eu e você não devemos espalhar notícias falsas. Esse para mim é o ponto fundamental. Porque se você observar bem, no versículo 23, nós temos uma proibição. Não espalharás notícias falsas. Por que que Deus está proibindo? Por que que a palavra de Deus proíbe que eu divulgue, que eu leve adiante notícias falsas? A primeira razão é muito simples. É porque é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Veja, por favor, volta um pouquinho lá em Êxodo capítulo 20, o 9º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 16. O que diz aí? Diz assim: não dirás o quê? Falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um mandamento espiritual. É o 9º mandamento. E a palavra falso testemunho, a expressão falso aqui é a mesma que está aqui de notícia falsa. Então eu não devo praticar fake news, eu não devo, porque Deus está proibindo. E lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz que há 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele abomina. E essa 7ª que Ele abomina é justamente aquele que, ao publicar notícias falsas, cria, semeia contenda entre irmãos. Então preste atenção. Se existe algo que é proibido por Deus, é a prática da maledicência, da difamação, da fofoca, do falso testemunho, da calúnia, do julgamento descaridoso. Segundo lugar, abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Segunda razão porque eu e você, nós não devemos espalhar fake news. João, capítulo 8, versículo 44. O que é que Jesus diz aí? Lê comigo. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A segunda razão porque eu e você nós não devemos espalhar notícias falsas é porque a origem da notícia falsa é maligna. Eu não posso praticar mentira, e Paulo coloca lá em Efésios capítulo 4, depois que você se torna uma nova criatura, você tem que fugir da blasfêmia, você tem que evitar a blasfêmia. E aqui, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida disso, porque o diabo,
ele, desde o Éden, ele publica fake news, né? Ao conversar com Eva, ele já disse que Deus disse o que Deus não disse. Então já começa ali. E durante toda a história, ele faz isso. Lá em Apocalipse capítulo 12, diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele fala em verdades o tempo todo, ele mente o tempo todo. E aqueles que praticam a mentira e aqueles que usam a mentira para prejudicar ao outro, está a serviço de Satanás. Terceira razão, porque eu e você, nós não devemos espalhar fake news. E a Bíblia vai dizer porque as suas consequências são destrutivas. Provérbios chega a dizer que o poder da vida e da morte está na língua, está na comunicação. Então, quando eu publico uma notícia falsa acerca de uma pessoa, acerca de uma empresa, acerca de uma igreja, eu posso destruir a reputação, eu posso destruir a vida dessa pessoa. Há muitos exemplos na Bíblia. Eu queria levar você lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Esse é um texto clássico, que depois Davi, você pode ler depois o que Davi fala desse acontecimento. 1 Samuel capítulo 22, diz aí, a partir do versículo 6, que Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Todos. Por que Saul matou todos os sacerdotes de Nobe? Veja no versículo 9, que um homem chamado Doeg, que é edomita, que estava com os servos de Saul, inventa uma mentira. Ele publica ou divulga fake news. Veja no texto aí, no versículo 9, ele diz: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhes deste pão, espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito pouco. Respondeu o rei Aimeleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. E meus amados irmãos, se você observar bem o que aconteceu, Doeg mata 85 homens, 85 sacerdotes, e diz também que eles foram na cidade, versículo 19, e passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas. Então preste atenção, vidas foram ceifadas por causa de uma mentira. E quantas coisas são hoje destruídas, prejudicadas, quantas reputações são jogadas na lata do lixo por causa de uma notícia falsa. Eu me lembro da escola modelo aqui no Butantã, que os proprietários foram acusados de pedofilia, de praticar coisas erradas contra as crianças, e depois de vários anos, depois do próprio dono ter morrido, saiu a sentença. R$200 mil do governo do estado, mas
o que esse homem sofreu, o que esse casal sofreu, o que essa família sofreu por causa de mentira. De mentira. Veja lá, em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9. Eu gosto dessa pergunta que Davi faz para Saul. Disse Davi a Saul: por que tu dás ouvido às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Davi não queria matar Saul. Davi teve Saul em suas mãos, mas as pessoas não cansavam de dizer, não cansavam de publicar que Davi queria matar Saul. E Davi está dizendo, eu não vou tocar no ungido do Senhor, você já esteve em minhas mãos, eu não vou fazer isso. Mas irmãos, eu quero, quarta razão, por que não espalhar fake news? E aqui eu queria colocar 2 pontos que são importantes. Primeiro, porque nós seremos punidos por Deus por tal prática. A mão de Deus, a justiça de Deus virá sobre nós. E veja no Salmo 101, Salmo de número 101, versículo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ao que as ocultas, e veja como isso é interessante na internet hoje, as ocultas. Porque o cara, quando está atrás de um teclado, o cara, quando está atrás de uma tela de computador, ele fica valente. Ele fala o que ele não falaria cara a cara, face a face. Diz aqui, ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. E quem tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Agora veja, por favor, lá em Mateus, capítulo 13, capítulo 12. Eu quero encerrar aqui esse ponto. Mateus, capítulo 12, versículo 36. O que diz a palavra de Deus? Lê comigo aí, Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. O que diz aí? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Deus vai nos julgar por aquilo que a gente disser, por aquilo que a gente publicar, por aquilo que a gente falar do outro. Mas eu queria completar com um terceiro ponto, porque para mim esse é o mais importante de todos esses assuntos. O que é notícia falsa? Por que não espalhar notícias falsas? E aí vem a grande pergunta, quem são os alvos das notícias falsas? E aqui que eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é abrangente desse assunto. E a gente pode dizer, através das pesquisas, dos estudos que estão sendo feitos hoje nas universidades, é que qualquer pessoa pode ser alvo da notícia falsa. Mas principalmente líderes, governantes, políticos, artistas, pessoas que de uma certa forma são pessoas públicas. Essas pessoas, elas são alvos, assim, mais desejados de fake news. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o maior alvo de fake news na história é o povo de Deus. É a igreja de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Você vai ver que Jesus, ele foi alguém que sofreu mais fake news na história.
Em Mateus capítulo 26, para Jesus ser condenado e morto, montaram fake news contra ele. Diz no versículo 60, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando, este disso, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que te depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Guardou silêncio. Diz no versículo 65 que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então preste atenção, todo o processo de julgamento, de condenação de Jesus, foi baseado em falsas testemunhas, em falsas notícias, em notícias dolosas, prejudiciais. Você vai para a ressurreição de Jesus, vai um pouquinho na frente, 28. Os judeus, a partir do versículo 11, os judeus subornaram os guardas. Versículo 13, recomendando-lhes que dissesse, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Versículo 15, lê comigo aí, de Mateus 28. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, veja bem, versão, divulgou-se entre os judeus até o quê? O dia de hoje. Fake news. Jesus ressuscitou, Jesus ressurgiu, mas até hoje os judeus não creem nisso, não acreditam, existem razões teológicas, mas o fato está aqui. É que pessoas foram pagas para que noticiassem uma versão mentirosa, fraudulenta da ressurreição de Jesus Cristo. E a gente poderia passar exemplos e mais exemplos. Se você pegar, por favor, dá um pulinho lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E eu queria que você desse uma olhada sobre Estevão. Diz no versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Versículo 11, o que diz aí? Veja no versículo 11. Então, subornaram um homem que dissesse, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Veja bem, são testemunhos comprados. São notícias que são produto de suborno. Isso aqui, meus amados irmãos, eu quero que você entenda que isso aqui está contra a igreja. E eu quero dizer para você, tem muita gente que parece que está iludida. Tem muito crente que abraça hoje o comunismo e acha que ser cristão e comunista não tem problema nenhum. Tem muito cristão hoje que se engana com a Rede Globo, que durante 30 anos tem destruído os valores da fé cristã no Brasil. A mídia odeia a igreja. O sistema, aquilo que Apocalipse chama de grande meretriz, odeia a igreja. E eu quero dizer para você, o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, é que Jesus Cristo vai dizer que nós seremos bem-aventurados quando nós formos perseguidos por causa de fake news. Porque se existe uma coisa que vai se levantar, e que está se levantando no mundo hoje, é a perseguição contra a igreja. Nós temos
5 continentes, mas agora nós temos o chamado 6º continente. Ronaldo Lidório falou isso ontem à noite, que são 3,5 bilhões de pessoas que estão na internet, que estão nas redes sociais. Uma pessoa aqui em São Paulo está conectada com uma pessoa em Tóquio, está conectada com uma pessoa na Austrália, na Ásia, e através de notícias falsas, de fake news, eles podem destruir a reputação. E preste atenção, veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11, lê comigo aí. Diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Veja bem o que Jesus diz. E mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Preste atenção. O maior alvo de notícias falsas na história, no mundo, desde o Éden, é a semente santa, é o povo de Deus, é a igreja de Deus. E eu tenho uma notícia pior para lhe dar. Vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. No capítulo 12, você tem o dragão que persegue a igreja, o dragão que é o acusador, o dragão que é Satanás, que levanta inimizade, ódio da sociedade contra o povo de Deus. E ele que persegue a igreja, aí está o quarteto do mal, vai falar sobre a besta que emerge do mar. Que essa besta que emerge do mar aí, pode ter certeza, é o falso profeta. E veja no versículo 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, ou tinha autoridade, 7 cabeças, e sobre os 7 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças o que? Nomes de blasfêmia. Preste atenção. Essa besta, ela é semelhante ao leopardo, cujos pés com urso e com boca como de leão, e deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono, e grande o quê? Autoridade. Veja que é do diabo que procede toda a maldade. O falso mestre, o anticristo, são encarnações do maligno. Então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, adoraram a Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Veja no versículo 5, lê comigo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridades para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Preste atenção que a igreja de Deus, nesses últimos dias, ela sofrerá fake news, difamações tremendas do poder satânico. Do poder satânico. Como é que nós devemos reagir? Reagir. E a Bíblia é muito simples. Diz que nós não devemos dar ouvidos às fake news, que nós não devemos, de uma certa forma, dar ocasião a elas, resisti-las, mas nós jamais poderemos nos defender dessas fake news. E aí você vai entender que quem defende a igreja, que quem protege a igreja, que quem dá a vitória à igreja
contra o mundo é Jesus Cristo, é o Senhor da igreja. E não nos enganemos, meus amados irmãos, não nos enganemos. Eu quero que você fique de pé, abra a sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 15. Eu quero terminar com essa colocação. E Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. A igreja deve amar, praticar o amor. Mas a igreja que ama uns aos outros, ela vive num mundo que a odeia. Diz aí no versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Senhor Deus, olha para nós, Pai. Nesse mundo caído, nesse mundo que jaz do maligno, olha para nós, Pai, com misericórdia e graça, porque o diabo, ao saber que o seu tempo está terminando, intensificará a sua obra contra a igreja, contra o teu povo, contra os teus escolhidos. Prepara o nosso coração, a nossa mente para sofrer pelo Evangelho, para ser perseguido por causa do Evangelho, para orar por aqueles que nos perseguem e para entregar nas suas mãos a vingança, pois a vingança pertence a ti, Senhor. Por amor ao teu nome, se for o caso, que nós possamos sofrer o dano e que o Senhor seja o nosso protetor, o nosso defensor, o nosso salvador nesses tempos difíceis. Essa é a nossa oração, sincera e dependente total do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.